Olá, bom dia, bom dia. Tomara que hoje dê, né? Já que ontem não deu, tomara que hoje dê certo aqui, Ai, gente. meu Deus. Vai que vai. Vambora, vambora, vambora. Bom dia, Gil. Bom dia, Luca. Que bom receber nosso amigo Gil aqui, né, Lu? A gente está super animado aqui de receber o Gil, parceiraço nosso, mas vamos deixar o Gil se apresentar, inclusive, novamente, para o pessoal poder conhecer um pouco do Gil e do trabalho dele. E se vocês estivessem com a gente aqui em off, vocês iam ter dado tanta risada, mas vou tentar ver se a gente consegue reeditar aqui. Acho que vocês vão curtir. E aí, vamos lá, Foi um Gil. Bom ensaio, vamos dia. chegar à conclusão de que foi um ensaio, né. Bom dia, pessoal. Bom dia, Gil. Bom dia, Leandro. Gil, abre o teu Abre o microfone. microfone aí. Já falamos de gafe ao vivo, é isso aí, pô. É assim que funciona. Maravilha, bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Todo papo com vocês é sempre um prazer, uma troca muito bacana. Então é uma satisfação enorme estar com vocês aqui. E espero que sem nenhum ponto técnico aí, mas também é da nossa vida. Vamos lá. É isso aí. Gente, vamos lembrar o seguinte aqui, tá? Que é importante. O Gil é parceiro nosso aqui da Elementar, a gente tem vários trabalhos que a gente faz junto, e o Gil, ele é o cara das apresentações mega ultra, entendeu? É o cara dos mega live marketing, é o cara que faz as apresentações das maiores convenções do sul do mundo. Entendeu? É Não um só do troço sul, assim, né. sul do mundo, assim. Bom, Estou falando aqui de São Paulo, à Patagônia. É um negócio, é o cara, entendeu? um pouco mais para cima também. Também, né? Então, foi isso que eu ia falar. Bom, então vamos lá, Gil, conta pra gente como é que é, né, essa ideia, né, das pessoas entenderem que é importante a apresentação, né, enfim, como é que você começou, né, e o que que é Perfeito. importante quando você, vai fazer uma grande convenção, ou nem sempre um evento para 400 pessoas, 500 pessoas, às vezes você precisa fazer uma apresentação que é muito importante para um público muito menor, como, por exemplo, um board, mas que Sim. é um público nobre, né, e que você precisa se preparar e ter ali um suporte que passe a mensagem que você precisa, né, para aquele público. Perfeito. Bom, então, para toda a audiência aqui que ainda não conhece, a PPT Pro é uma agência especializada, o nome já diz, né, em criação de apresentações, como eles já colocaram. E eu acho que o grande desafio e também algo que motivou a criação da empresa foi justamente uma lacuna, sabe, entre o que fazem as agências de publicidade com alto grau de excelência, investimentos milionários, e o mundo ali, o submundo do PPT, né? Que é muita velocidade, muita urgência, pouco tempo, pouco prazo. Então, como encadear ali a demanda dos líderes de mercado hoje, clientes, líderes de segmento, por exemplo, que tem expectativa de uma altíssima excelência, só que num prazo curto e um orçamento muito mais apertado. Né? Mas a gente entra, o slide 1, o slide 3, entram com a campanha publicitária milionária da superprodução no meio ali. E não pode destoar, né? E é a mesma liderança, Claro. é um vice-presidente, é um presidente, o CEO, os diretorias, né? Os gestores todos da marca. Então, esse é o desafio e foi isso que motivou. Como é que a gente cria um processo de eficiência e excelência tão grande que viabilize a gente ter uma altíssima qualidade lá na tela, com pouco prazo, e digo mais ainda, né? A gente não faz uma peça, duas, né? Uma campanha. Às vezes são 400, 500, 600 slides para ir para o ar ali em 2 semanas, por exemplo. Então, também tem uma complexidade de volume gigantesca ali, de gestão. Não é, você não está lidando com uma pessoa. Eu lembro até, vou contar para vocês aqui um episódio rápido, me chamaram para uma reunião de kickoff com um cliente uma vez e falaram assim, hoje, dessa vez, a gente vai envolver todas as áreas, né? E todos os envolvidos. Todos os atores ali, lideranças e os focais também. Que Entramos medo. na live para fazer o kickoff, tinha 171 pessoas, né? Nossa, que Aí você entendeu para desespero! lá. Falei, Não temos tem aqui uma briefing que saia de complexidade. um lugar desse, né, bicho? Não vai, não consegue, Era cara. mais, É muito maluco. aí a gente percebeu que o processo também deveria ser um vídeo enviado, porque a complexidade só de, imagina, agendas, né? De você parar Sim. 170 pessoas super relevantes na empresa para. Então, vídeos, materiais de kickoff, daí na antifragilidade a gente vai aprimorando os processos aí, mas foi curioso. Pô, a gente nem percebe quanta gente está envolvida com a construção de uma operação de Ah, apresentação de eventos, por exemplo.
Paz, viu? Você está falando em processo, e aí eu e a Lu, a gente tem alguns pontos nos nossos processos também, quando a gente fala de cuidar como assessoria, reputação daquele CEO e tudo mais, a gente tem uma série de preocupações. Por exemplo, uma preocupação que a gente tem, e às vezes acontece, é o CEO estar mandando um áudio para a gente poder preparar uma publicação, orientá-lo e tudo mais. E às vezes fala errado, entrega errado, ou digita alguma coisa errada. Então, digitação errado é um troço que a gente morre de medo. Geralmente, quando a gente tem uma publicação errada, que a gente tem menos segurança, no meu perfil, que eu tenho aquele negócio de sair escrevendo rápido, isso é bem, de vez em quando, aí vem, né? Aí os nossos jornalistas pegam no pé, você representa a gente, tá maluco? Tu não pode escrever desse jeito, edita, muda. Mas quando a gente está falando de uma liderança, não dá. E aí, cara, assim, dos grandes problemas, esse para a gente é um problema, e a gente tem esse cuidado, esse zelo com CEO position, né? Agora, você está lá numa live, tá entrando numa convenção grande, o pânico de você é um erro de digitação, é a tela azul, como é que funciona esse negócio aí? Tela azul, inclusive, eu tenho medo já só de pensar, se entrar num evento, tem lá 1.500 pessoas numa plateia e tela azul. Bom, vamos lá. A gente tem 2 pontos importantes aí relacionados a isso, tá? Camadas de proteção e redundância. Então, por que o processo é super importante para o resultado final e não só ali o que está acontecendo naquele momento, né? Então, tem evento já, né, por si só, eventualidades, né? Então, a house vai ter ali mais de uma máquina, você não vai ter problema técnico. Se tiver ele rapidamente, ele é corrigido, então tem redundância ali. No nosso caso, qual que é o grande risco, né? Quando o nosso processo não é cumprido e ali na ponta, por exemplo, chega uma liderança, um presidente, um CEO, etc., e fala onde é que é o computador que está mandando para a tela, e vai lá e vai querer mexer na apresentação dele. E isso pode gerar um problema de que a nossa equipe tem o nosso processo de campo e ela trabalha ali ao lado da house numa outra apresentação. Então, se 2 arquivos estão sendo mexidos, 100% de chance dos 2 estarem errados, né? Vai faltar uma coisa aqui, vai faltar uma coisa ali. Então, qual que é a camada de proteção que a gente coloca? Um onboard, um briefing bem feito antes da etapa de campo, que é a última, a gente fala, pessoal, nosso time vai para lá, autonomia do nosso processo, então, precisando de qualquer coisa, a gente vai atender, mas procurem aqui o gestor tal, responsável tal do nosso time, que ele vai trazer para o lugar certo. Então, isso não quer dizer que a gente vai dar carteirada no presente e falar, não pode, não. Vamos por aqui agora, naquela máquina ali que é a correta para a gente fazer acontecer. Isso faz com que a gente tenha, em todos os últimos eventos aí, e como meta principal e básica, aí, 0 ocorrências em tela. Não é o problema técnico, isso não é nosso, mas a técnica também já está evoluída nesse ponto para ter backup e redundância. E no nosso caso, as camadas de proteção que garantem aí que tenha 0 ocorrências em tela. Mas a gente já sabe de onde é que vem também, né? Quanto maior o crachá da pessoa, mais ela vai querer entrar lá e menos vai ter gente para falar, não vai ali, não, senão vai dar. O peso do crachá, o peso do crachá tem isso. Mas a gente já tem até o treinamento do time para falar, sim, já está todo mundo de olho nele, acompanharam a passagem. Então, qual que é o grande problema hoje? Por que eu falo que é a falta de processo de planejamento? Porque o que eu mais recebo aqui é, oi, eu tenho um evento semana que vem, vocês conseguem mandar alguém para lá? Falar, o evento de semana que vem tinha que ter começado 8 semanas atrás. A nossa equipe faz o processo desde o começo. Várias camadas de proteção, V1, V2, V3, né? Versão final, operação de campo. Então, olha quanta camada de proteção tem para chegar na tela certinho. Olha o risco de você fazer isso lá em campo, não passar por nada disso, explodindo opcionalidades aí para dar problemas. Então, é por isso que a gente vem com várias camadas de proteção antes. Você falou uma coisa, desculpa, Lu, não sei se você ia comentar, mas é uma coisa que pega muito no nosso processo também, que volta e meia, trabalhar com CEO, trabalhar com a liderança é muito mais fácil do que quando a gente tem que trabalhar com toda uma galera que tem uma insegurança. O CEO, ele é muito seguro, ele já passou, ele troca com a gente de um nível muito alto, a gente tem essa influência, de falar para ele assim, olha, a gente acredita que ele te escuta mais, porque ele está muito seguro e ele sabe da responsabilidade dele. Mas à medida que a gente vai vindo com a galera mais... Quando ele percebe que a gente é especialista, ele também fica seguro com isso. Tem a ver com a senioridade do time, dele e do nosso, né? Do nosso. Mas quando a gente tem que preparar, e a gente tem o maior prazer em preparar,
Quando a gente vai preparar um treinamento de grupo de gerentes, quando a gente trabalha com programas de influenciadores corporativos, quando a gente entra numa outra seara, a dificuldade parece maior. Você deve viver isso também quando você vai. O presidente resolve tudo em um dia, com um briefing feito e tal. Quando você começa aqui, os diretores, e é natural, eles têm que pegar aquilo que o diretor fez para poder dar continuidade durante a convenção. Acho que aí o negócio deve complicar um pouco mais, né? Tem uma diferença bem grande. Eu costumo dizer até que a apresentação do presidente, C-Level e até VP são as mais fáceis de se fazer. Por quê? Eles sabem qual é o recado, a estratégia está na cabeça, é o dia a dia deles ali, é subir e falar. Então, eles precisam ali de um gatilho ou outro, um belo visual, normalmente minimalista e que funcione, que não atrapalhe. E que dê ali um embasamento para ele. Esse processo é o mais simples. Agora, quando você chega ali, por exemplo, na gestão intermediária, gerentes, etc., ou ainda, né, quem constrói a apresentação normalmente nem é o speaker, é a pessoa da área ali. Então, assim, enquanto o presidente ele entra pensando o que eu preciso falar para o público que está sentado ali na cadeira, essa pessoa está pensando o que eu preciso fazer para falar para o meu chefe, para ele validar com o chefe dele, sendo que vai ter aquela outra liderança que também pode ser que isso possa falar que não pode, que eu não sei se devo falar isso ou se era isso mesmo que eu ouvi na outra reunião. É uma complexidade gigantesca, então por isso também o processo tem que ser alongado. Então até o curioso é que normalmente a alta liderança a gente faz ali na cara do gol, na semana anterior, tudo já rodou, aí o presidente, os líderes costumam chegar e falar, é isso, aquilo, aquilo outro. Se ele subir com um guardanapo, com 4 bullet points, ele resolve lá, sabe? Sim. A complexidade é muito menor, não a importância, mas a complexidade dos atores envolvidos é muito menor. E ele está no topo, né? Ele está no topo da cadeia ali também, né? Então toda aquela política para baixo ali já passou, né? Porque se ele falar, olha, o que eu vou falar é isso, isso e isso, ponto. Exatamente. Para se resolver o direcional é muito mais fácil. Mas também tem a responsabilidade de ser a apresentação principal do evento. Então, também a gente costuma deixar os maiores, melhores recursos também, às vezes visuais, mais investimento na parte de design, animações e o show. Normalmente, lançamento de produto é alta liderança, onde a gente tem um acompanhamento mais de perto. A gente tem até processos específicos hoje dentro de casa para alta liderança, como, por exemplo, a gente sabe a restrição de agenda, que imagina um vice-presidente de uma empresa que fatura 30, 40 bilhões, né? A agenda desse cara, como é que não é? Então, não é o Gil que vai falar quando é que dá, quando não dá, né? Então, a gente desenvolveu aqui, para resolver esse problema, um sistema de sprint, que é um pit stop praticamente, tá? Então, hoje, num prazo médio ali de 5 dias para uma apresentação comum, uma alta liderança, ele fura essa fila, ela entra às 9 da manhã e pode estar pronta às 1 da tarde, porque a gente faz o sprint. A operação, junto 10 pessoas do time na apresentação, já vem encadeamento, que nem pit stop de Fórmula 1 mesmo, sabe? Monta tudo e devolveu em 4 horas e o cara fica satisfeito. Agora não dá para fazer isso com todas as gerências que tem que aprovar, com todos os outros direitos, você entende? Então é um processo modular também especializado nisso, sabe? Agora, Gil, vocês se prepararam para atender grandes empresas, né? Porque tudo que a gente está falando aí é um processo bastante complexo, né? De muita gente envolvida, né? E vários atores envolvidos, né? Hoje, então, a PPT Pro está focada em grandes empresas ou não? Assim, você também atende clientes menores, enfim, mais simples, né? Que às vezes, sei lá, um grupo... Lu, eu vou te dizer, a PPT Pro, ela nasceu, na verdade, para fazer apresentações com interatividade, com link, cliques, muito baseado em UX de internet, etc. E quem tem essa demanda são os portfólios, né? Porque na plenária ninguém clica em nada, é passar e boa. Aí o que acontece? Do portfólio, isso sobe para uma diretoria e fala, e o evento e tal. Então, são operações completamente diferentes. E hoje que a gente percebeu que o que dá muita recorrência para a gente, por exemplo, quando uma apresentação vai para o ar num evento de lideranças de uma grande empresa, automaticamente o nosso portfólio mais atual, que é o slide que foi feito naquele momento, ou seja, com tudo que a gente aprendeu de melhor no momento, vai para todas as outras áreas da empresa, todas as lideranças. E quando é um evento ainda para público externo, vai para outras lideranças. Então, isso se dissemina de uma forma muito violenta, com um bom trabalho sendo feito. Então, acontece que, naturalmente, a gente acabou sendo escalado para essas convenções. Como é que acontece isso na prática, né? O marketing chama e fala, minha apresentação, eu sou do marketing, eu vou ter uma agência, vou fazer a mais bonita. Aí escala, e daí o diretor olha o head de marketing e fala, legal. Só que daí ele mostra para o CEO fala, não,
a minha tem que ser a mais bonita, chama esse pessoal. Aí o diretor financeiro olha e fala assim, mas vocês estão com a agência, eu tô sem, eu que não sei fazer nada de design. É bem isso, aí, o cara da planilha. Eu não posso entrar com o slide de uma planilha lá com um número vermelho e verde. Ninguém vai olhar para o meu slide. Aí tem que saber qual é o recurso para isso, que é um data storytelling, saber conversar com esse cara também, mas daí acaba disseminando. Então hoje, daí a gente percebeu o quê? Hoje, quando você pensa assim, qual é a agência gigantesca de slides? Não tem no mercado, porque tem uma arrebentação ali, que é das grandes operações, e agências que não são consolidadas, que nem as de publicidade, não tem grandes processos, grandes ferramentas. É hoje a arrebentação que a gente está passando aqui. Então, você percebe que tem uma precariedade nisso e que a gente não tem concorrência quando fala de grandes operações. Então, quando a gente entra para conversar com um cliente sobre planejamento que deve ser feito, a maneira como a gente conhece o processo, ele fala, poxa, eu estou mal atendido hoje, porque ou ele recorre a um designer, uma agência pequena que não tem estrutura e não tem processos. Então, hoje a gente acaba voltado muito mais para o estratégico das grandes convenções, porque isso depois gera o ciclo do PPT, que eu chamo aqui, que é primeiro vem um PPT de planejamento, vira um report de resultado, vira planejamento, depois vira produto, vira evento de liderança, vira evento comercial, depois vira evento de premiação, depois vira evento de campanha de incentivo. Isso dá uma reconhecimento enorme, porque olha a vantagem de você ter um parceiro que consegue olhar isso tudo. Claro, olhar então, o todo junto com você. Você entra na estratégia da empresa. E as empresas menores, por exemplo, a gente muito especialista em pitch deck, também em portfólio. Mas são empresas que vêm, você faz a melhor apresentação da vida, resolve a vida dele, que é o problema do portfólio comercial, e ele não tem como ter uma recorrência. Então, por isso, hoje a estratégia é voltada aos processos, né? A gente foi se desenvolvendo para atender essas grandes empresas que têm recorrência e volume. Hoje a nossa especialidade é essa. Legal, bem Isso legal. não é muito diferente da vida da gente, né, Lu? Quando a gente fala aqui na Elementar, é mais ou menos a mesma coisa. A gente acabou com a especialização do CEO Position, a gente cria esse trabalho recorrente que não é um trabalho de assessoria de imprensa, a gente trabalha com assessores de imprensa. Sim. Então, é diferente daquilo que a gente faz. Com eles, né? Muito pelo contrário, a gente trabalha junto e soma, né? Exatamente. E a gente acaba entendendo também que a gente tem treinamentos para muita gente, a gente tem programas de influenciadores corporativos para muitas lideranças, mas a gente sabe que o processo de assessoria ele acaba sendo para poucas pessoas, não é para muita gente, ele fica sendo algo mais restrito. A gente vive mais ou menos as mesmas dores. Bom, como se não só a gente trabalha junto, né? A gente tem clientes que a gente compartilha em projetos, inclusive, e a gente tem essa pegada junto aí também. E Gil, eu acho que tem um ponto interessante aí, Leandro, que é o seguinte: no trabalho de vocês, quando vocês têm um post ali, vou chutar aqui um caso, tá? Um post na rede de uma liderança, um CEO. Quando ele fez mal feito, ou quando foi muito bem feito por um profissional do time de vocês, não fica tão claro imediatamente, porque o efeito pode ser estrondoso, positivo ou negativo. No nosso caso, a gente trabalha tanto com o conteúdo da mensagem, roteiro, quanto com o design. E no design é mais literal, sabe? Uma coisa feia de se ver no momento, a pessoa já percebe e fala, nossa, foi ele que fez esse slide, não tinha um profissional. Agora, os dados da mensagem, às vezes não aparece tão evidente que foi desastroso, mas um especialista olha aquela mensagem e fala, meu Deus do céu, olha o que isso pode gerar, né, nesse ecossistema todo que o cara está envolvido, olha o risco disso. Mas o slide é mais legal, tá? O improviso. Eu ia entrar nessa agora, mas o que eu ia falar assim, o nosso, às vezes, tem uma outra questão, né, que a gente assina NDA com todos os clientes, né, e a gente tem um acordo com eles que a gente não divulga quem são as empresas que a gente trabalha, justamente porque a gente tem uma série de C-levels que não gostam de dizer que não é ele que escreve nas redes dele, ele que escreve os artigos, enfim. A gente escreve junto, né? A gente não escreve para nenhum, né? Lógico que a gente escreve junto, sem dúvida, mas o que eu ia dizendo era isso, era assim, muitas vezes tem que parecer que foi ele, entendeu? Então, é diferente, né? E até o que a gente coloca, muitos deles até, eles querem mesmo que você faça um vídeo produzido, legendado, tal, ok, a gente faz também, mas muitos deles, e também tem um apelo diferente na rede, né? Que é o que a gente fala, assim, você pegar o celular e você respira, mas você fazer um texto, você fazer uma gravação do seu próprio celular, isso aproxima muito mais, né? E a rede tem esse fenômeno das pessoas acharem que são íntimas, porque estão vendo ali na rede social, é como se você conhecesse a pessoa pessoalmente,
e que, na verdade, você não Isso. conhece. Mas o que eu ia falar... De vulnerabilidade, de acessibilidade. Autenticidade mesmo. Isso. Autenticidade, Autenticidade, acho que é a palavra-chave. E tá ao alcance, né? Assim, é isso. A rede social aproxima muito, né? Deixa a pessoa mais ao alcance, né? De todos os stakeholders, né? Todo mundo. Mas o que eu ia falar era assim: a gente evoluiu muito, né? E a gente estava falando aqui antes de entrar no ar sobre essa questão de rede. A gente está falando de rede social, né? E está todo mundo super plugado. Quando você está num evento, né, e aí né, todos nós aqui trabalhamos em grandes empresas, já participou de convenção de vendas. No outro dia eu fui tomar um café com um ex-diretor e eu estava perguntando para ele como é que era para ele entrar na convenção de vendas, né? E aí a gente lembrou de um VP que a gente teve, que o cara era um cara para baixo, sabe? Ele era difícil. E aí, cara, ele entrou na convenção de venda e ele entrou de cabeça baixa, ele entrou reclamando, ele falando: olha, eu tô triste, eu tô muito triste aqui, porque vocês não bateram a meta. Foi a primeira fala da convenção, foi esse cara. E esse meu diretor tinha que entrar na sequência dele. Ele disse, quando viu ele falando, ele falou: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque não estava combinado. Não estava combinado, não tinha esse esquema, né? Era no gogó, entendeu? Eram eles com o microfone de lapela, né? Todo mundo em cima do palco e cada um dava o seu recado. Que medo. E aí, putz, quando ele saiu, esse cara, ele entrou, ele falou: gente, eu tô super feliz. E aí mudou tudo, e todo mundo olhando, assim, né? Então, como é que é a preparação? Esquizofrenia empresarial. Ô, Lu, na boa, né? Eu fico imaginando a Thaís vendo um negócio desse, ela ia entrar e ia matar um cara desse, né, cara? A Thaís que faz o nosso trabalho de... o plano perfeito para fazer venda, né? Aquele É. burburinho, né? Todo mundo na praia, saiu da praia, foi lá na frente do palco, tal, o cara vai, pega o microfone e faz... Eu tô arrasado, gente. Vocês não bateram. Vai ser uma tragédia autêntica, pelo menos. Foi uma coisa horrível, foi horrível, né? Então, como é que é esse ensaio, essa preparação? Porque algumas empresas ainda fazem isso, né? Tenho certeza que tem várias empresas que ainda fazem isso. E olha que eu não estava falando de uma empresa pequena, não, uma empresa nacional gigantesca. Mas as pessoas hoje se preparam, né? E a gente percebe quando o cara que está em cima do palco está preparado ou não está mal preparado, está bem preparado, perfeito. Mas eu também acho que tem um ponto, pelo menos eu acredito o seguinte, a melhor apresentação, sempre falo isso, a melhor apresentação ela tem 0 slides, né? É a pessoa subir e com autenticidade ali passar o recado que ela quer. O recado no gogó. Boa. Como isso é difícil por conta de toda essa complexidade do processo, daí a gente cria uma apresentação que ajuda ali a conduzir, às vezes ilustrar, dar gatilhos de fala, né? Tornar o negócio mais fácil. Só que aí o segredo não é você treinar e engessar e nem no freestyle total, porque você não tem controle de nada, né? Como é que você cria ali, baseado no perfil de cada speaker, um conteúdo? Eu sempre vou olhar do ponto de vista das apresentações, né? Mas um conteúdo que deixa ele tranquilo, ele identificado e natural, para baixar o nervosismo dele, que é o maior risco de, na plenária, ele tá nervoso. Quando você passa nervosismo, você passa uma série de coisas inconscientes para a plateia, às vezes é só medo de falar em público. Mas aí quando tá tranquilo, ele conhece o conteúdo, ele só tá subindo para contar uma história, ele tem pequenas estratégias de mostrar vulnerabilidade lá na frente para ganhar a plateia, aí isso fica um negócio natural, não precisa ser necessariamente showman e nem necessariamente cheio de dados, vai do perfil de cada um, mas é importante mais ele se sentir tranquilo e conseguir passar a mensagem ali, sabe? A gente agora faz palestra, faz treinamento para muita gente. Eu morria de medo de soltar uma piada e ninguém rir, sabe? Eu botei na minha cabeça soltar uma piada e ninguém ria porque eles não entenderam, só eu entendi, e aí me autocentro e vai. Azar de todo mundo. Não, brincadeira, não tem esse ego todo não, mas dá um pânico a primeira vez que você vai falar numa convenção, que você vai falar com... Colocou mais de 40 pessoas numa sala, dá nervoso, gente, não é uma coisa mas Leandro, eu acho que ninguém acorda na cadeira de CEO, sabe? Se prepara, então, né? Ele tem um estilo de comunicação, ele já movimentou muita coisa, ele já falou com muita equipe, ele já conseguiu fazer, através da comunicação dele, movimentar e motivar pessoas e conectar mensagens e gerar ações. Então, quando ele chega lá na plenária, ele já é um expoente disso. Mas é uma questão de você não tentar botar o estilo de outra pessoa nela para ele se sentir onde é que eu tô aqui, sabe? Perfeito. Não é um personagem, né? Respeitar, de fato, o perfil de cada um, né? Agora, vocês estão falando aí só de mega eventos, né? E plenários com muita gente. Eu, sinceramente, um público às vezes menor, mas que você sabe
que vai te questionar muito, para mim, eu acho mais complicado do que você falar com um monte de gente, porque quando você está ali com, sei lá, 200 pessoas, 1000 pessoas, é raro ter um levante, né, e todo mundo agora você está ali num grupo de 6, 8 investidores, que os caras estão ali para, né, tirar o máximo que podem de você. O cara tem que olhar tudo, né? Mas aí Tipo vai do quanto você está tipo preparado. mestrado, né, banca de mestrado, banca de banca de mestrado. doutorado, porra, é muito, Shark eu Tank, acho né? muito mais tenso, gente. E aí, tem apresentação para dar esse tipo de suporte? Lu, o que eu costumo dizer é o seguinte, como a gente faz também várias versões de apresentações, eu mensuro sempre a qualidade do trabalho e do preparo todo pelo nível do feedback, tá? Então, se o feedback é o seguinte, identidade está errada, não é isso que eu quero falar, etc. A gente tem que estar lá no começo do processo. Aí, quando a apresentação está muito boa, se você der 1 ano para uma pessoa fazer a apresentação, ela vai mexer até o último dia. Então, vai ser assim, eu estava pensando, se a primeira letra for maiúscula, mas aqui a gente também fizer a gente pode botar uma bolinha rosa aqui, ao invés de vermelha. Quando chega nesse nível, é porque o negócio já está muito lapidado, ele já está muito preparado, robusto para sofrer qualquer tipo de interação, tanto a apresentação quanto o speaker, ele está preparado. Então, se ele vem olhando o conteúdo dele, o material dele há tanto tempo, pode estar quem for ali na frente, que ele está com segurança. Vai entender. O problema é que ele pensa numa ideia ali na véspera, sabe? E fala assim, não, vou falar tal coisa, essa ideia é uma ideia nova, que ele não botou à prova ainda, não circulou, não conversou, não apresentou para ele mesmo, e aí pessoas vão pegar coisas básicas e fazer perguntas tão básicas e principiantes ali que ele vai ficar inseguro, que ele vai falar, nossa, poxa, agora se tá robusto o material, o processo foi bom no começo, aí ele chega muito preparado, ele pode falar com quem for. E quem trouxer coisas novas vai acrescentar no processo, né? Vai falar, poxa, então agora realmente essa ideia aqui que já estava muito boa, com esse input aqui vai ficar ainda melhor. Então é um processo de construção. Quando você olha a construção contínua, né? Que uma apresentação faz parte de um evento, que faz parte de um planejamento, que faz parte de uma execução, que faz parte de uma trajetória que vai continuar. Então, nesse sentido, é positivo que uma apresentação bem preparada sofra ainda interações e de forma antifrágil ela fique melhor ainda para o próximo evento, por exemplo, sabe? Boa. Gente, tem uma pergunta aqui, uma pergunta bem legal aqui do Josué, que cabe para a gente, cabe para os três aqui, né? O que ele está colocando é algo muito legal, que as comunicações, no geral, as apresentações em grandes eventos, ou apresentações no geral, eles têm uma comunicação da identidade da marca da empresa e também de quem está apresentando. Né? Em algum momento, tem essa preocupação do próprio profissional ele colocar também sua marca pessoal dentro do processo. Então, como é que concilia duas mensagens, talvez, né, sem desfocar do conteúdo principal daquela apresentação? Cara, assim, eu vou levantar uma bola para você aqui do jeito que a gente trabalha aqui na Elementar, Gil, que é o seguinte... a grande dificuldade é se a marca pessoal não está alinhada com os valores da empresa. Aí você tem um problema de alinhamento. Mas a marca do profissional, a marca pessoal, ela é algo que se constrói ao longo do tempo também. A gente costuma dizer que a gente faz a gestão da reputação, que a reputação é algo que você vem construído desde que você estava no colégio, e que as pessoas vão colocando algumas características em você e você vem assumindo aquelas características. Então, quando você está numa posição de liderança, as pessoas já reconhecem a sua marca e ele não é, teoricamente, não é para conflitar com o momento da apresentação. Você muda a sua marca, você gerencia a sua marca pessoal e ela tem que ser planejada, e não quer dizer que ela é fixa, você vai mudar, eu gosto de outras coisas, eu tenho novas competências, mas ela nunca pode estar em conflito com aquilo que a marca da empresa que você representa está lá, né? Perfeito. Acho que é a mesma coisa aí. Deixa só antes de você responder, deixa eu complementar aqui que essa pergunta do Josué é muito boa, e aí talvez, né, do que ele esteja falando também tem a ver com a questão de ritmo, né? Então, assim, é claro que você tem uma marca corporativa que tem um tom. Você tem a marca individual de cada C-level que tem o próprio tom. E aí, talvez a pergunta esteja muito nessa linha de como é que você concilia, né, um cara, porque você tem aí vários C-levels, né, e tudo que você falou está perfeito e complementa, né? Mas aí, você tem o cara que é o cara que fala bem, que fala rápido, que fala com a galera, que o pessoal, quando ele entra no palco, todo mundo já olha, porque sabe que vai ser legal. O showman, sempre tem showman. Você colocou o comercial e depois vai entrar o diretor de TI.
É isso. Ou Coitado dos diretor... diretores de TI. Tem diretores de TI que são ótimos de palco, desculpa, não quero ninguém brigando comigo. Não, mas assim, independente, vamos falar de perfil, sem, né, o cargo. Mas, assim, o cara, por exemplo, um cara que tem um perfil financeiro, que costuma trabalhar mais isolado, ele talvez não tenha a mesma performance. E ele está trabalhando com uma linha de comunicação da empresa. E aí, Não, como é que você perfeito. concilia isso? Eu acho que foi nessa linha a pergunta dele também, Pode ser, sabe? pode ser. Eu acho que o ponto que o Leandro trouxe antes, ele é a base de tudo. Então, assim, tem que estar alinhado com o valor da empresa. Legal, bacana. Mesmo valor, daí você vai ter variações de perfil de speaker e de audiência. Então, não é só olhar também o perfil do speaker, tem que olhar o perfil da audiência. Te explico por quê. Vou te dar 2 casos opostos, tá? Um diretor financeiro que precisa falar numa convenção de vendedores, por exemplo, tá? Então, o comercial tende a ser o mais descolado, tal, mais voltado ali para gatilho de persuasão, etc., formato, né? Então, normalmente o showman é um diretor comercial e o financeiro é mais um perfil analítico, gráficos, dados, né? Agora, vamos pensar o contrário. Uma pessoa que tem ali um perfil de marketing, mas mesmo que vai falar, tem que entrar numa reunião com o board e tem que mostrar resultados. O que acontece? E a gente vê muito claramente isso, tá? Se numa apresentação de resultados ou de planejamento estratégico vai subir para um board, a gente colocar um GIF de gatinho, a pessoa nem vai chegar, porque a pessoa vai ficar vexada e vai falar assim, não, troca o design, pelo amor de Deus, troca essa agência, que ele não entendeu nada. Imagina eu mostrar isso aqui para o presidente, o GIF de gatinho, para falar que o resultado foi bom. Não funciona. Agora, quando é esse diretor para o comercial, a gente pode falar, ô meu amigo, esse gráfico aqui está excelente, o Big Number, vamos botar, como foi um resultado espetacular, vamos botar um GIF da atualidade, de pessoas comemorando, junto com esse Big Number seu aqui do gráfico, a história que o gráfico quer contar, porque para a audiência vai ser mais legal. Então, assim, enquanto que o Excel soa como música lá para o investidor, por exemplo, ele quer olhar o gráfico, ele quer ver as nuances ali, quer ver se a análise do cara está correta com o que estava apresentando no dado. Para o comercial, a gente faz o caminho contrário, a gente deixa mais palatável dele. Agora, também, para o comercial, às vezes ele não tem como levar uma riqueza de dados, ou ele não sabe exatamente quais dados ele deve mostrar para um perfil mais analítico, que a gente faz o caminho de volta. Ó, dá uma segurada no GIF de gatinho aqui e vamos fazer um dado storytelling legal, vamos dar um gráfico com mais destaque para aquilo que você quer conversar, vamos tirar aquilo tudo que não precisa. Então, são caminhos diferentes, baseados no perfil do speaker, mas no perfil também da audiência que a gente quer levar esse speaker. É aí que a gente define o caminho, tá? A gente Não, é isso aí. É isso aí. Então, é considerar principalmente a audiência, né? Perfeito, é isso mesmo. É isso aí. E aí tem um outro ponto que tem um outro ponto importante aqui, mas que para o nosso trabalho é fundamental, e é o desafio das empresas hoje, é como é que você faz todos esses perfis completamente diferentes terem uma unicidade. Então, é pelo valor, né? Então, o alinhamento das mensagens e do comportamento, às vezes tem que ter ali algum balizador legal, mas também identidade visual é o ponto mais crítico. Então, assim, como é que você faz 40 apresentações e todas elas têm a cara da empresa? Você tem uma série de processos de design que a gente entra para dar. Não importa se tem um GIF do gatinho ou se tem um gráfico, os dois você está olhando e está falando, são a minha marca falando ali para o público de uma maneira consistente. Isso, você precisa ter muito processo de design e é por isso que é bom ter uma boa assessoria nesse sentido. Porque senão parecem coisas completamente diferentes visualmente. O impacto inicial do design também desconecta uma coisa da outra e fala, esse cara é de uma empresa, esse cara é de outra, tá? Claro, tem que ter uma continuidade, né? Tem. A gente, quando a gente trabalha com algumas questões de gerenciamento de crise, a gente estava falando aqui em off, acho que cabe bem aqui. É quem vai falar o que e para quem. Então, não adianta, o diretor financeiro, ele é o cara que vai, junto com o RI, é o cara que vai fazer uma apresentação para o mercado, e ele vai ser preparado para isso e vai ser assessorado especificamente para isso. Né? Quando a gente está falando de uma convenção de vendas, e também não dá para você dar tanto... essa coisa meio de Robin Hood, todo mundo igual, todo mundo tem tempo igual, não é isso. Se é uma convenção de vendas, vamos dar mais destaque para o cara que está falando de vendas, que está vendo, do que para o cara financeiro, não que ele não vai ter seu espaço. E também não adianta colocar o comercial para poder falar junto com uma rodada de investidores. Não é assim que funciona. Então, é entender o que fala, para quem fala, e se preparar muito. Isso é planejado, isso é escrito, isso é roteirizado, isso é conversado. Comunicação é uma coisa muito séria. O que as pessoas não enxergaram ainda é que tem muita gente fazendo isso no improviso. Isso não é improviso. Esse é o problema. Não é improviso.
A primeira coisa Não que eu deveria, falo né? Não deveria ser. a primeira coisa que eu falo quando eu sempre brinco, né? Um roteiro ruim, designer nenhum conserta, não adianta. Então, a primeira coisa é que você tem que ter, assim, fala assim, a primeira coisa que você tem que se perguntar, você sabe com quem você está falando? Carteirada, ou seja, quem que é a audiência? Qual é a ideia que ela tem a respeito daquela mensagem que você quer levar para ele? Aí, os seus slides nada mais são do que pequenos tijolinhos que fazem uma ponte que levam o conhecimento que você tem, onde você quer que eles cheguem, o que eles têm hoje na cabeça dele em relação àquela ideia. Os slides fazem isso aqui, ó, levam uma coisa a outra. Simples assim. Quando você olha dessa forma, você entendeu onde você está e onde você quer que eles cheguem, e você sabe do caminho, você sabe o que você coloca, o que você tira ali do meio do caminho e faz adaptações. Então, ter alguém bom de roteirização e alguém bom de layout também vai fazer com que você se preocupe com o macro e deixa para os especialistas aí no longo do caminho te acelerar nessas outras coisas. Senão você abre o slide em branco e fala, agora pinta de azul, e você tem que estar pensando em como que você vai conduzir, para quem que você vai falar, entendeu? Então é bom ter essa assessoria nesse sentido, mas depois fica um processo fluido. As pessoas hoje querem fazer a apresentação sem pensar nesse caminho, sem pensar em quem que ela vai falar, o que ela vai falar, sabe? Não roteiriza certinho, pega um catado de uma coisa e de outra aqui, vira aquele Frankensteinzão e depois tenta deixar orgânico. Agora, você imagina 20 Frankenstein juntos num evento, fica insuportável o evento para quem está sentado. É horrível, né? Não tem a mesma qualidade, né? E nem a mensagem entra, né, na cabeça das pessoas da mesma forma, né? Quando você tem um planejamento, uma continuidade e tal, é completamente diferente o resultado, né? Cuidado. Não, fora o seguinte, né, Lu? O cara botou um PowerPoint ruim com a comunicação meio complicada, não adianta segurar. A gente estava falando disso antes também. Alguém vai fotografar aquele negócio e vai colocar na rede, entendeu? Então, assim, se você não quer, se você vai divulgar números para uma convenção, e a gente viu casos passados aqui, a gente estava falando sobre isso. Pô, não dá para colocar isso na conta da agência ou da assessoria. Você vai divulgar números que o mercado ainda não sabe para a tua equipe, então ou você fala e reza para ninguém estar gravando, que também tem risco, mas colocou um slide, alguém fotografou, e o cara pode estar tirando aquela foto, como é que é? O cara tá... Hein, Gil, que ele estava brincando aqui, o cara tá tirando uma selfie no buffet. Da apresentação chata cheia de números, sabe? Daí, apresentação chata cheia de números. Aí o analista de mercado vai assim, deu prejuízo no quarto tri. Então tá assim, vou saber. Vou vender as ações todas agora. Aí pronto, começou. Na hora. Fazer igual na escola, né? Assim, todo mundo antes de entrar na plenária deixa os celulares na caixinha e vocês pegam em volta. Mas não tem como controlar, não tem como controlar. Às vezes a pessoa está trabalhando aqui na recepção com o buffet, às vezes não é nem o corpo técnico, às vezes são equipes auxiliares que estão mais distantes ainda dessa realidade. É só um slide cheio de número na tela, nem perceber do que estão falando, sabe? Aí sai aquela foto do selfie que vaza, que cai, olha, a convenção do fulano de tal, você viu? Daí quem é especialista bate o olho direto ali no número. Né? Não, vai direto, né? E eu lembro que eu tive um briefing inicial com um cliente novo uma vez, e a vice-presidente falou assim pra gente, eu tenho um problema só na minha convenção, eu queria que vocês me ajudassem. Eu falei, qual o problema? É o café é muito bom. Eu falei, o café é muito bom, é um problema? Sim. O pessoal entra na plenária, começa as apresentações, vai todo mundo pro café conversar. Esse café é maravilhoso, só que eu estou gastando 5, 6 milhões para fazer a convenção, o povo fica no café, ninguém assiste. Então, vamos analisar como é que está estruturada essa convenção como um todo, de forma integrada, de tudo. Está tão interessante, a informação está tão interessante para eles que eles preferem bater papo, tomar café, né? Porque se é um grande de um documentão que está sendo exibido, no final vocês vão mandar para todo mundo? Vamos, então não precisa assistir, chegar em casa e o relatório. Olha, até porque, normalmente, essas convenções, você pega pessoas do Brasil inteiro, nos vários lugares, que você não encontra nunca, né? Então, vou aproveitar para que eu encontrei o Gil aqui e vamos bater papo, né? Aí ele já mata 2 coisas com uma caixa d'água só, né? Ele olha o conteúdo, tira a foto, já sabe que o cara vai ficar uns 10 minutos explicando, ele já tem a foto. Vou aproveitar para falar com o pessoal lá de Campo Grande como é que estão as coisas lá, para saber se eu tenho insight para trazer para cá. Ele já resolve as duas coisas. É isso aí. Enxerga fazer isso, né? Isso está falando dos mais interessados, né? Porque os menos interessados, ele quer só saber, e aí, o que você está fazendo, né? Vai passar férias aonde? Mas, pô, tudo bem, também faz parte, né? Exatamente.
Para a gente chegar, a gente está meio que chegando aqui no final, mas eu queria te puxar para um negócio que é interessante, que é o 2025. O que você está vendo de tendência hoje, de coisas novas, quando a gente fala de apresentações? O que você está vendo hoje de que, pô, olha, o pessoal tem me puxado mais para cá, todas as empresas estão buscando que tipo, pode ser desde tendência de design até de conteúdos. O que eles estão buscando hoje, quando a gente, até para quem ainda tem tempo de planejar 2025, né, que começa, né? Como é que é, Lu? Convenção de vendas, convenção de vendas, aí apresentação de produto e franqueado, depois vai ter no terceiro quarto tri, vai ser já começar a prestação de contas e fechamento do ano e tal. Mas me conta, cara. Eu tenho dois tipos de clientes aqui. Tá. Eu tenho o cliente novo, que acabou de ouvir falar da gente, que foi indicado por alguém, porque 100% de recorrência é indicação, e ele me liga falando assim, tem um evento agora em janeiro, né? Ele pensa assim, mês que vem, aí tem um recesso de 15 dias no meio ali, e a pessoa não conhece as etapas de roteiro, V1, V2, V3, reunião, briefing, onboarding, já não cabe, e a pessoa... Eu acho que está tranquilo, né? Esse é um dos clientes, é o cliente novo, não conhece o processo. E o cliente, que é o nosso cliente, ele está falando assim, Gil, precisamos marcar urgente uma reunião para a gente falar sobre como a convenção de abril e a de junho vão ser as mais espetaculares, visto que a gente arrebentou esse ano. A gente vai ter que dar um jeito de inovar e a hora é agora, porque já conhece o crono, tá? Cara, sensacional. Então, são esses dois. Agora, sem fugir da pergunta aí, eu também não quero chover no molhado, que é o seguinte, qual que é a tendência para apresentações para esse ano e que está mudando e chacoalhando tudo em todas as áreas? Com certeza é o uso de inteligência artificial, porque esse ano já foi o ano de trabalhar de forma sincronizada. Então, a apresentação já não tem mais, vai da cá, vai para lá, vai para... Não, as plataformas estão sincronizadas, Google Slides, PowerPoint Online, todo mundo trabalhando para resolver essa grande complexidade, com todo mundo trabalhando centralizado no arquivo e reduzindo a logística de arquivos. Agora, o que muda? Muda que agora as grandes plataformas elas vão começar a plugar as IAs e as IAs vão começar a funcionar bem dentro dessas plataformas. Então, no Google Slides, o Gemini, por exemplo, o Gemini, e no PowerPoint, o Copilot. Né? Só que elas são ainda muito boas para ajudar a roteirizar, né? Que é o uso mais básico. Me ajuda a fazer um texto, estruturar a apresentação. Só que a gente que já está bem avançado na frente de IAs e de assistentes especializados, a gente percebe que para tudo ela já está funcionando muito bem. Inclusive, até para logística, né? Ela vai começar a fazer o quê? Entra o briefing aqui, já cai no Google Drive ali, já conecta com a apresentação aqui, designer entrou, trabalhou, deu check aqui, já saiu para o cliente lá, que o cronograma já atualizou, ele já volta com o feedback. Então, assim, a gente vai reduzir absurdamente os processos operacionais, os times. Então, assim, sendo que toda a complexidade está na gestão desses conteúdos, gestão do tempo de todo mundo, né? E 90% do tempo ali, hoje eu sempre falo, 5 dias para uma versão inicial num prazo normal que já abaixo do mercado. O PPTZ ele precisa de 30 minutos no máximo para fazer slide. Né? Os outros 4 dias, 5 horas e 30 minutos são gestão de informação. Então, quando você tem tudo isso conectado, olha a redução abissal. Então, enquanto as agências estiverem olhando ali como reduz 30 minutos para 20, e não estiverem olhando como as IAs vão entrar para o processo ser todo conectado, fluido e automatizado, e já existem várias, as agências de criação de conteúdo digital, que normalmente é um garoto de 19 anos que estudou 3 meses sobre IA e automação, já estão fazendo ponta a ponta automatizado. Então, isso aqui vai ser uma tendência agora para esse ano, tudo muito mais conectado, tudo mais já dentro das plataformas. Então, Copilot, eu quero que você atualize a identidade desse slide. Copilot, me sugiram outra forma de falar desse slide para esse número, sendo que é uma convenção de vendedores. Me ajude a trabalhar tal coisa. Então, todas as etapas, não só de geração, para vocês terem uma ideia. Hoje a gente já está começando a disponibilizar para o cliente que precisa fazer o roteiro lá do lado dele, ele consegue mandar a foto do slide ruim dele para o nosso WhatsApp de IA, e aí a responde, olha, nesse slide aqui você pode melhorar isso, aquilo outro. Ela não está necessariamente criando texto, estruturando, mas ela está fazendo o papel do revisor, do tá bom ou não tá bom, do especialista. E além de poder gerar imagem, de poder analisar a estrutura, de poder dar dicas de palco para ele. Então, você vê, está tudo muito mais conectado e muito mais à mão. Então, a tendência vai ser quem não se adaptar a esse modelo vai ficar completamente para trás, porque vai chegar uma hora também que o profissional ali da empresa vai conseguir dar 2 ou 3 mensagens
e a ferramenta vai conseguir fazer o trabalho para ele que um PPTzeiro faria, um especialista faria. Qual que é o grande ponto aqui nessa questão, né? Eu sempre ouço especialistas falando, a gente estava caminhando para um avanço tecnológico, né? E agora a gente teve com as IAs uma mudança ali no olhar, que é, a gente não está agora tendo que se especializar em falar a linguagem do código para conseguir ter soluções tecnológicas. Não, as máquinas agora estão falando a nossa linguagem. Então, assim, quem domina o mínimo de comunicação, que é o nosso negócio, de vocês é o nosso, vai conseguir extrair o melhor dessas ferramentas e elas já estão na base dos programas que já são utilizados. Não precisa ir lá no ChatGPT. O ChatGPT é o Copilot. Não precisa ir lá no Gemini. O Gemini é o Google Slides, é a ferramenta do dia a dia. Então, essa vai ser a tendência, com certeza, e é onde a gente está focando todos os esforços. Aí, automação, IA em processo e IA em criação também. Mas é o que você está falando, né, que é super importante. Eu concordo, a gente está começando a usar as IAs aqui. Eu sempre converso com você, né, e o Leandro sabe disso, porque é consenso aqui dentro. Eu não acredito que a IA vai substituir os nossos talentos, até porque eles têm expertise, eles têm experiência, né, e isso é super importante. O que é um dos nossos grandes diferenciais e é o teu diferencial também, Gil? Eu e o Leandro já fomos executivos de empresa, então a gente sabe como é que são as políticas, como é que o cara pode, o que o cara não pode falar, quando ele está numa rede social, quando ele está numa reunião de board, enfim. E isso é uma grande diferencial da Elementar com relação a outras assessorias que trabalham em CEO Position e que são muito boas, mas que não têm pessoas que já tiveram na posição dos C-Levels. De qualquer maneira, é aquela história, você erra 5 vezes mais rápido ou você acerta 5 vezes mais rápido. Então, exatamente. Então, o grande desafio aqui, e eu imagino que seja o teu também, porque eu vejo toda a tua preocupação, né, em estar o tempo inteiro estudando novas IAs e tal, é que eles não entendam que, tipo, agora eu não vou fazer mais nada, ou eles vão me substituir por uma IA. Não, não é isso, né? Pelo contrário, mas aí, tem que... mas aí eu acho que toda a tecnologia é neutra, sabe? Por exemplo, quando a gente inventou o carro e parou de andar a cavalo, né? Alguém pegou esse carro, atropelou, bateu, se matou, vai ter o uso errado da coisa. Mas o que é inquestionável é que ele te trouxe a capacidade de se transportar com muito mais velocidade, conforto e segurança de um ponto para o outro, mesmo que um outro se mate ali. Então tem também a maneira correta de se utilizar, né? Tem que se... Não é a mesma técnica de se andar a cavalo, é de se andar de IA, então tem que você tem que se adaptar. Isso. Agora, assim, quando você diz... só concluindo com o seu ponto de que as pessoas não vão ser substituídas, eu acho que tem ali um limiar que se você parar para pensar que em grande parte do tempo, não no líder diretivo, mas no de execução, a maior parte do tempo está sendo utilizada para tarefas repetitivas, que depois vão ser automatizadas. Sabe o trabalho da telefonista? Talvez vocês não sei se vão lembrar. Eu lembro de história de antigos que a telefonista tirava o cabo daqui e colocava do outro lado. Hoje em dia não faz mais sentido nenhum ter uma pessoa que tira o cabo daqui e põe lá. Você entende? A gente está passando por isso. Quem está fazendo tirar cabo e pôr cabo vai cair. Essa função vai ser automatizada por uma IA e essa pessoa, sim, se ela só faz isso, ela vai ser substituída. Mas ela tem o lado dela de olhar o processo, conhecer, entender e poder pilotar essa IA, por exemplo, que vai tornar ela uma pessoa com resultado exponencial muito mais fundamental para qualquer empresa e ela vai ser muito mais valorizada. É uma questão de atualização, entende? É isso, eu concordo com você. Eu acho assim, quem não for flexível vai ficar para trás, como sempre, como todas as novas tecnologias, né? Então, eu não acho não acredito que a IA vai substituir os humanos, mas sim vai substituir os humanos que não são flexíveis e que não estão olhando para frente de entender. Você não pode ficar sentado, né, em berço esplêndido e dizer, não, eu tenho não sei quantos anos de jornalismo ou tenho não sei quantos anos de design e nenhuma IA vai me substituir. Vai, né? Você tem que aprender a trabalhar com ela. A pergunta que eu sempre faço para essa pessoa é a seguinte: você tem aqui dinheiro para contratar uma pessoa. Você vai contratar uma pessoa que faz 10 artigos numa qualidade de excelência 9,5, você vai contratar uma que leva 3 vezes mais tempo para fazer um. Você, na sua equipe, você contrataria quem? Contratando com foco no resultado e não perder a vaga para ela, né? Com foco no resultado. Então, você já não se contrataria. Então, é hora de se atualizar, entende? É isso. Eu acho que
o recado aqui, né, eu vou deixar você falar, Leandro, assim, o recado aqui, só para finalizar, é que a gente tem que aprender, né, a usar. Assim, a IA vai fazer parte de todos os processos de todas as empresas. E você tem que aprender a usar para deixar de fazer o que é repetitivo, né, deixa isso com a IA, né, e você se especializar em melhorar e trazer coisas novas e pesquisar, enfim, para aí sim você ser o diferencial em todo o processo, né? Leandro, você ia complementar? Vai lá, não vou te Não, interromper. não, bom, o que eu ia trazer para a gente aqui, que a gente está voltando àquela questão das camadas de conhecimento e de segurança. Quanto mais camadas de conhecimento e segurança você tem, mais fácil de trabalhar essa operação e ajudar a quem você precisa. De novo, aí não tem iniciativa, não existe a iniciativa, existe uma operação para que Pronto. isso funcione. Eu ia Então, comentar sobre isso aí. A IA ela é um autocompletar. Quando as pessoas começam a falar, o Frankenstein vai matar, como é que é? A criatura vai matar o criador, eu digo o seguinte: a IA está no celular StarTAC, ou Nokia da minhoquinha que a gente tinha, que é quando você vai digitar uma palavra, ela vê na base dela qual a probabilidade de completar essa palavra com tal letra. Ela busca na base e traz. Então, a IA é um grande autocompletar, vou resumir assim para facilitar. boa. A partir do momento que você reflete no seu dia a dia, qual foi o que é o contrário disso? O contrário disso seria, então, o insight da criação da genialidade, que é algo completamente disruptivo, como um artista plástico faria, por exemplo, numa instalação completamente disruptiva. Quantas vezes por dia você faz isso? O totalmente disruptivo. Porque se é uma questão de juntar uma referência com a outra e reduzir a complexidade numa síntese, aí ela vai fazer melhor que ninguém. Você entende o que eu quero dizer? Agora, se realmente é o gênio que está preparado para o novo, é melhor ser um humano. E também, ainda não pilota, até pilota, né? Mas você precisa de pessoas ali que conhecem profundamente a área para analisar e direcionar, ainda mais quando a gente está falando Boa. da empresa como um todo e não da NASA, por exemplo, que você vai ter o caso mais, né, extremado da coisa. Boa. Entende? Gil, Sem dúvida. deixa eu te falar, tem uma pergunta aqui que eu vou deixar depois, eu vou falar para o Josué depois ele entrar em contato direto contigo, que não é bem isso que faz, mas talvez uma mentoria do Gil possa te ajudar a desvendar esse mistério aí, Josué. Depois eu vou deixar lá, o pessoal está lá no chat, que ele está a entender uma vontade dele aqui de integração de ferramentas para apresentações de board mais concisas. Provavelmente isso não é hoje o trabalho core da PPT Pro, como também não é o nosso aqui na Elementar, né? Quando a gente fala de seu position de comunicação, a gente trabalha junto com o Gil em outros processos, mas o Gil tem um projeto de mentoria bastante interessante, que inclusive eu e a Luciana fizemos com ele e que nos ajudou muito, muito a desvendar algumas coisas com relação à tecnologia e comunicação do jeito que a gente fazia e tem nos auxiliado bastante. Então, vale a pena entrar em contato com o Gil. Pessoal, mas a gente já bateu aqui quase uma hora. Recados finais para 2025. Ok, tecnologia veio, ok, planejamento continua sendo a base do processo, né? Isso aí. Ok, cuidar das Em pessoas, estar tecnologia, acho que preparado. a gente já está no começo daquela curva, sabe? As pessoas daí vão começar a usar muito, etc. Vem os early adopters, né? Depois vai ter o ponto alto lá da curva. A gente ainda está no começo, digamos assim. E eu não digo quem usa o ChatGPT para escrever esse e-mail para mim. Estou falando em quem já está usando IA de forma integrada, olhando para processos, olhando para todas as etapas, né? Antes de entrar aqui na qual eu pedi, tirei foto no WhatsApp de me ajuda a organizar o meu cenário aqui, me ajude a verificar se a minha roupa, a posição na câmera está ok. Ela fez um diagnóstico, foi um pouco dura comigo, fiz alguns ajustes, tirei a barba daqui que ela reclamou, tal, dei uma agência. Então, assim, quem já está usando para tudo isso está na frente. Então, quem começar a mexer ainda agora, se especializar dentro do seu core, como é que eu conecto, como é que eu agilizo e tal, ainda vai ter um ano muito forte pela frente, independente do que vier por aí, sabe? Então, por isso que eu focaria nesse ponto mesmo. Não só em apresentações, mas em tudo. Boa, boa. Pessoal, obrigado aí pela presença de todo mundo que está aqui com a gente, que está lá no meu Instagram também. A gente está fazendo esses testes aqui. A gente está mais acostumado a trabalhar dentro do LinkedIn, estamos entrando agora em outras plataformas, a pedidos, inclusive, da nossa própria equipe. Cara, ótimo estar conversando com você. Desculpem quem estava ontem e tal, mas a gente conseguiu dar dinâmica legal hoje e gente, é sempre muito legal a gente falar de futuro, falar de comunicação, falar de reputação e óbvio, né? Ver como é que
tudo hoje comunica, que a nossa reputação não é algo que vem de um canal só, não é só a linha editorial que a gente faz aqui, é muito mais, né? Tudo está comunicando, uma apresentação está comunicando, a maneira que você se veste está comunicando, a maneira que você utiliza a sua IA está te comunicando. Então, ter essa atenção e entender você, o profissional, como um profissional integral e que está sujeito a isso tudo. Então, cara, é muito legal, agradecer demais esse bate-papo aqui, que vai ser, acho que é o primeiro de alguns outros e de vários projetos que a gente vai fazer junto, né, Gil? Mas foi muito legal estar contigo aqui hoje. E para o pessoal que ainda não começou a fazer o planejamento 2025 ou que quer conhecer um pouco mais do Gil, e aí, pessoal, como é que te encontra, Gil? Bom, momento jabá, momento jabá. Momento jabá. Sempre. Só um comentário antes. O CEO, quando ele desce da minha plenária com a apresentação, falando com o franqueado ali, o cliente principal dele, e ele entra no celular dele, faz um post, e o mesmo franqueado estava na cadeira 1, lê esse post, a gente está falando de a mesma coisa. Por isso que o trabalho de comunicação é um trabalho integrado, você tem que ter excelentes parceiros e uma comunicação cada vez mais fluida entre eles também, um alinhamento, por isso a nossa parceria com vocês. Eu vejo que cada dia eu quero fortalecer mais e mais e mais por causa disso, porque tem que ser tudo integrado, senão não adianta nada. Desceu do palco, subiu no palco, fez besteira em cima, impacta em vocês. Fez besteira embaixo, impacta aqui no resultado daqui. É isso aí. E a gente sabe que o cliente, a gente tem muita recorrência, porque a gente sabe que faz a diferença trabalhar com o PT Pro para a carreira de quem está aqui e para o resultado da empresa lá na ponta. Daí por isso que a gente está dobrando de tamanho a cada ano. Meu contato, a gente tem o LinkedIn aqui e também tem os e-mails da empresa, o atendimento@pptpro.com.br. Minha meta, viu, era o Leandro não ter o trava-língua quando fala PPT Pro. Você viu que ele conseguiu. Ele conseguiu, né? Ele ficou desde cedo, ele acordou hoje e ficou lá, PPT Pro. Maravilhoso. Mas ele colocou o URL aqui, tá, gente? Quem precisar, entra no site da PPT Pro, né? Ou no LinkedIn da PPT Pro e o LinkedIn também por aqui. E, inclusive, um rapaz que queria falar sobre automações, também me procure. Nosso esforço agora é de como é que a gente centraliza e deixa todos os dados dentro de um ecossistema tecnológico, e à medida que for avançando também com a ajuda elementar, a gente vai compartilhando nas redes do LinkedIn. Então também fiquem espertos aqui no LinkedIn, que agora a gente está com um bom trabalho bem integrado aí com esses gêneros de comunicação por trás da gente também. Então fiquem espertos aqui no LinkedIn. E a resposta agora está rápida no LinkedIn também, porque o time da Elementar é excelente. Boa. E muito alinhado com a gente. Então já bate em mim direto, já tem a filtragem, bate em mim direto. Então tem várias formas aí de se comunicar com a PPT Pro, e a gente está buscando sempre parceiros aí que estão na mesma visão e caminhada. Isso aí. Prazer estar com vocês aqui. Prazer foi nosso, Gil. Muito obrigada. Gente, obrigada, então, pessoal. E amanhã a gente vai bater um papo com a Vivi para falar de branding, né? Então, vamos embora, porque o 2024 ainda não acabou. Essa foi uma invocação, assim, de, putz, a gente tem que aproveitar essas últimas 2 semanas aí e trazer uns insights para a turma que está meio perdido, né? Para deixar eles piores ainda, e aí eles pacarem esse período entre Natal e Ano Novo pensando em tudo que eles têm que fazer para o ano que vem, porque é muita coisa. Exato. Mas no final das contas, o segredo é invista em boas parcerias, em relações de construção, sabe? Não, as empresas que eu vejo que não estão conseguindo desenvolver bem são aquelas que ainda estão com aquele olhar mais precário de como é que eu pago mais barato no valor do slide, como é que eu pago, sabe? O jornal. Quando você vê que a empresa ainda tem a cultura de pedir desconto, por exemplo, aquela coisa antiga, né? Daí o fornecedor bota gordura para dar desconto. É uma visão mais precária. As empresas que estão numa visão de uma construção, desenvolvimento, e a gente tem sorte de ter bons clientes por causa disso, eles desenvolvem fornecedores, eles forçam o nosso ritmo para isso, elas já estão olhando ali para fevereiro, março, abril, junho, julho. O fornecedor cresce com ele, os processos, as ferramentas ampliam. Então, assim, o meu olhar seria fortaleçam boas conexões, construindo relações de confiança e de médio e longo prazo. Ganha, né? Isso não vai mudar nunca. Isso daí pode vir IA, pode sair IA, e com certeza isso daí é o principal. Então, sem dúvida, Gil. Valeu, muito obrigada. Valeu. Gente, até amanhã. Um abraço, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau.